Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson. Para matar um pouquinho a saudade de vocês, para ver a minha carinha aqui, né? Ou não. Tô aqui para poder dizer que hoje tem pós-médio. Hoje o assunto de hoje é transporte celular e também catabolismo e anabolismo, que são questões que costumam cair em prova, costumam cair em vestibular, em concurso, etc. Então, eu vou explicar rapidamente, né, o que é cada um desses conceitos, para vocês conseguirem resolver os 3 exercícios que eu separei para vocês, beleza? Qualquer dúvida, me perguntem lá no grupo do WhatsApp, me mencionem com o arroba, certinho? E é isso, e vamos para a aula. Vamos falar agora sobre transporte celular. O transporte de substâncias, no geral, ele é feito através da membrana plasmática. Essa é a principal função dela, né? A função da membrana é permitir a entrada e saída de substâncias da célula. Sobre o transporte, nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. De modo geral, nós temos o transporte passivo como aquele transporte que não tem gasto de energia. E ele é feito através de 3 formas: difusão simples, osmose e difusão facilitada. O processo de osmose é quando há o movimento de um solvente, que normalmente é a água, de um meio menos concentrado para um mais concentrado. E a difusão simples. Difusão, do modo geral, é o transporte de moléculas que são maiores, que não são solventes, são solutos. Na difusão simples, as moléculas vão se mover pela membrana, tá? Aqui, de um local com maior concentração para um local de menor concentração, certo? E a difusão facilitada, ela vai fazer esse processo, o mesmo processo que a difusão simples, só que por meio de uma molécula, de uma proteína aqui, então, que vai facilitar essa entrada, tá? Então, lembrando, esse processo não tem gasto de energia. Quando há gasto de energia, a gente chama de transporte ativo. Então, possui proteínas de transporte que elas só vão funcionar com a molécula de ATP, que vão mover moléculas de um meio menos concentrado para um mais concentrado, tá? Como é o caso da bomba de sódio e potássio. Vamos falar então mais aprofundadamente sobre cada tipo desses tipos de transporte. Sobre transporte passivo, então nós temos a osmose, a difusão, que pode ser simples ou facilitada. Gente, olha só, o processo de osmose, ele tem como finalidade igualar as concentrações entre uma solução hipotônica e outra hipertônica até que ele consiga atingir um equilíbrio, tá? Vou falar um pouquinho sobre solução hipotônica e hipertônica, mas prestem atenção no seguinte. Então, a osmose ela vai ser o transporte de solvente contra o gradiente de concentração através de membrana semipermeável e sem gasto de energia. O que é um solvente? Solvente é aquele que vai dissolver algum soluto. Normalmente, o solvente ele é a água. Gradiente de concentração. O gradiente de concentração, anotem aí, é a passagem de uma substância de um meio mais concentrado para o menos concentrado. No caso da osmose, ele vai contra o gradiente de concentração, ou seja, a substância ela vai passar de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso vai ser através de uma membrana que é semipermeável, como no caso da membrana plasmática. Por que é semipermeável? Porque ela controla o que entra e o que sai, tá? E lembrando, é sem gasto de energia, por isso que é um transporte passivo. Então, vamos entender através dessa imagem aqui. Primeiro, solução hipotônica é aquela que vai ter menos soluto. Solução hipertônica é quando tem grande quantidade de soluto.
Então, vamos supor que nós vamos mergulhar uma célula, que pode ser tanto animal, como aqui as células das hemácias, como uma vegetal, como essa daqui. Quando a gente coloca essas células numa solução hipertônica, o que vai acontecer? Haverá uma maior pressão osmótica, tá? E de concentração de solutos. Então, no meio hipertônico, essas células elas vão tender a encolher porque elas vão perder água, né? Porque a água vai passar de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Então ele vai contra o gradiente de concentração, certo? E quando ele está numa solução isotônica, né? A solução isotônica é aquela que a concentração de soluto e a pressão osmótica elas serão iguais, né? Então, ela vai conseguir atingir o seu equilíbrio osmótico. E quando nós colocamos essas células numa solução que é hipotônica, né? Essa solução hipotônica é aquela que vai apresentar menor pressão osmótica e de concentração de soluto. Então, uma célula, quando colocada nesse meio hipotônico, ela vai inchar, igual acontece aqui, até ela se romper. Por quê? Porque vai ter o movimento da água para dentro da célula. Então, ela pode se romper quando ela está no meio hipotônico. Ok? A difusão, de modo geral, é o movimento de moléculas, tá? Então, vai ser, no caso, o movimento de soluto, que segue um fluxo do meio mais concentrado de soluto, tá? Lembrando, contra o gradiente de concentração. Então, é do mais para o menos concentrado sem gasto de energia. Daí ele pode ser o simples e o facilitado. A difusão simples é sem a necessidade de proteínas de transporte. Ela ocorre com substâncias que podem ser lipossolúveis. Também ocorre por meio de proteínas de canais, como as aquaporinas. Olha essa imagem aqui, então. Nós temos, então, solutos que estão passando pela membrana plasmática sem a ajuda de alguma proteína de transporte. Então, a gente chama de difusão simples. E a difusão facilitada? Ela vai ocorrer com o auxílio de uma proteína transportadora, que a gente chama de proteína permease, que ela se liga à substância e a transporta para dentro ou fora da célula, como ocorre com a glicose, por exemplo. Então, essa daqui é uma proteína permease que vai permitir, então, a passagem de uma molécula, especialmente a glicose, tá? E o transporte ativo? Nós temos transporte ativo primário e secundário. Lembrando, então, o transporte ativo é aquele que haverá gasto de energia, né? Pois se move contra um gradiente de concentração. Exemplo, bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? Como que ela funciona, né? Nós temos a passagem, olha só, a passagem de 3 moléculas aqui, aliás, a entrada de 3 moléculas de sódio, ela vai ocorrer com a presença de energia, então ela vai permitir então a passagem de alguma substância, né? E o potássio ele vai servir para alguma substância entrar. Então, a bomba de sódio e potássio é para essa proteína fazer esse movimento de entrada e saída de alguma coisa. No meio disso, vai ter a passagem de uma substância qualquer, tá? Então, o sódio e o potássio, ele vai fazer com que essa proteína se abra para jogar alguma coisa de dentro da célula para fora da célula. E o potássio, ele vai permitir que entre alguma coisa na célula, ok? Então, essa é a bomba de sódio e potássio. Deu para entender? Se não tiver entendido, vocês me perguntem lá no grupo, tá? E o transporte ativo secundário, né? Ele não vai utilizar diretamente a energia metabólica do ATP.
e depende de proteínas transportadoras encontradas na membrana. Então, olha só, o transporte ativo ele vai ter o gasto direto de energia e o secundário ele não vai usar diretamente. Vamos entender através dessa imagem aqui como que funciona, tá? Então, nós temos aqui, então, o caso da exocitose e a endocitose. No caso da exocitose, exo significa saída. Então, é a saída de substâncias da célula. Então, de um meio intracelular para um meio extracelular, através de uma vesícula, tá? Endocitose, significa para dentro. Então, é a passagem de uma substância para dentro da célula. De modo geral, então, é isso daqui, tá? A endocitose, ela pode ser pinocitose ou fagocitose. A pinocitose é a entrada de substâncias em solução, são substâncias líquidas, tá? Enquanto a fagocitose é a entrada de substâncias que são sólidas. E para que isso ocorra, há a projeção de pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudo significa falso, podes vem de pés. Então, seriam projeções da célula que simulariam falsos pés ou falsos braços, também não tem problema, que elas vão meio que abraçar essa substância sólida e fazer com que ela entre na célula, tá? E parte dessa membrana aqui, né, que foi projetada e que abraçou essa substância sólida, depois ela vai se fechar e vai formar uma vesícula aqui, tá bom? Então é isso. Outros conceitos que nós deveremos aprender nessa aula para vocês resolverem um exercício que eu separei é sobre o conceito de anabolismo e catabolismo. Qual que é a diferença dos dois? Os dois são processos metabólicos. O anabolismo ele vai sintetizar moléculas complexas a partir de moléculas simples e com gasto de energia. Então, ele vai consumir energia para produzir moléculas complexas. E o catabolismo, né? Ele vai decompor uma molécula complexa, transformando em moléculas menores, tá? E vai ter a liberação de energia. Então, a gente chama de anabolismo, né, a fase construtiva do metabolismo, e o catabolismo é a fase destrutiva do metabolismo. No anabolismo vai consumir energia, enquanto o catabolismo ele vai produzir energia. Quais são os efeitos nos exercícios, né? No anabolismo ele vai aumentar a massa muscular, por exemplo, e são exercícios que são anaeróbicos. Enquanto no catabolismo, né, eles vão utilizar os alimentos armazenados para gerar energia e por isso que ele queima gordura e calorias, né? Normalmente são os exercícios aeróbicos, tá? Quais são os hormônios relacionados ao anabolismo? Estrogênio, testosterona, hormônio de crescimento, a insulina, que vamos falar sobre ela, e o catabolismo é a adrenalina, cortisol, glucagon, que vamos falar sobre ela também, e as citocinas. Tá? Quando ocorre o anabolismo? Normalmente é durante o repouso. E o catabolismo? Em alguma atividade mais funcional. Tá? Durante o anabolismo, a energia é cinética, ou seja, é a energia do movimento que é convertida em energia potencial. E durante o catabolismo, a energia potencial é convertida em energia cinética. Então, exemplos de anabolismo: a fotossíntese em plantas, síntese de proteínas, síntese de glicogênio e a assimilação é feita em animais. Catabolismo: exemplos, nós temos a digestão, respiração celular e a excreção. Para exemplificarmos, nós vamos utilizar o exemplo do metabolismo da glicose. O pâncreas, ele
uma das suas funções é a liberação de dois hormônios, o glucagon e a insulina. O que a insulina faz? Ela estimula a retirada da glicose do sangue, vai jogar para as nossas células e para os nossos tecidos, e com isso vai diminuir o açúcar do nosso sangue, né? Outra coisa que ele faz é armazenar a glicose em forma de glicogênio aqui no nosso fígado. Então, o fígado ele é uma reserva de glicogênio, ok? Quando o açúcar ele está muito baixo, o que ele vai fazer? Ele vai promover a liberação de glucagon. O que o glucagon faz? Ele estimula a quebra do glicogênio, que é essa substância de reserva que está aqui no fígado, que ele vai ser convertido depois em glicose para aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Então, o glucagon e a insulina eles vão fazer esse ciclo, né, que dá glicose. Enquanto a insulina ela vai promover então ali a retirada da glicose para ser consumida, né? O glucagon ele faz armazenar, né? Então ele vai aumentar depois a sua concentração de açúcar no sangue. Percebo então que a insulina ela vai diminuir a glicose no sangue e o glucagon vai aumentar a glicose no sangue, certo? Então é isso. Esses são os conceitos que vocês precisavam saber para vocês responderem essas três questões que eu separei para vocês do Enem, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp. E é isso. Obrigado e até breve.